Olá para você. A palavra de Deus, ela tem um texto que ela fala assim: andarão dois juntos se não houver acordo, né? E é sobre isso que eu queria falar. Quem são as pessoas com quem você faz acordo? Quem são as pessoas que você faz uma aliança? Os casados vão entender bem. Uma aliança a gente vê, ela não tem nem começo nem fim, né? Ela é algo eterno, ela é algo perpétuo, ela é um compromisso. E a questão hoje é, com quem você tem feito os seus acordos, os seus compromissos? Sobre isso que a gente vai falar, então fica até o final do vídeo, que aí a gente vai compreender melhor o que a palavra de Deus tem como lição para aplicar no dia de hoje. Olá para você, aqui é a Jaque, esse é o canal de Volta à Essência, de leitura diária da Bíblia, e eu tô aqui para te lembrar todo dia, se você já leu a sua Bíblia. Esse canal é um canal pensado para você que quer conhecer mais o Senhor, quer conhecer mais a palavra de Deus, mais a Bíblia, ou às vezes tem uma dificuldade ali, acha que é um livro difícil, às vezes você pode pensar assim, puxa, mas eu tenho que fazer uma faculdade, um curso de teologia para entender. Embora sejam bons, não necessariamente, porque a Bíblia é o livro que o Senhor deixou para a gente como regra de fé, um livro como manual de sobrevivência, e ele está aqui disponível. Cabe a gente ler esse livro e tirar dele algumas lições. E eu tô aqui para te ajudar nesse processo, tá? Às vezes é difícil mesmo, às vezes a gente não sabe por onde começar. Então, esse canal ele existe para isso. E se faz sentido para você nesse momento da sua vida, na sua caminhada cristã, na sua caminhada aí com Deus, ou se você está chegando agora, né, no canal, gosta do tema, convido você a se inscrever nele. Se inscreva no canal, ativa aí as notificações para você não perder os avisos, porque todo dia nesse horário, mais ou menos, o YouTube vai mandar um aviso dizendo que o vídeo está ali disponível e você pode assistir, você pode meditar na palavra de Deus. A ideia sempre é que você tire ali uns momentos do seu dia, alguns minutos, às vezes 10, 15 ou 20 minutos que seja, para que você pare ali, respira e reflita um pouco sobre a palavra de Deus. Às vezes a gente está em momentos assim que a gente precisa tomar decisões importantes, não sabemos por onde começar, não sabemos o que fazer, e a palavra de Deus, ela essa instrução, essa vida pra gente, e eu tô aqui para ajudar você nesse processo. Antes da palavra, vamos falar com Deus, é um convite que eu sempre faço aqui, você que está chegando agora novo no canal, você vai ver isso, sempre antes da palavra, estamos orando, estamos pedindo a Deus sabedoria para que Ele fale com a gente, né? Porque nem sempre a gente vai entender as coisas assim com a nossa mente, a nossa razão, mas Deus, Ele é a fonte de toda a sabedoria, Ele é o professor supremo, né? E Ele pode nos ensinar todas as coisas. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço pela sua palavra, aquilo que o Senhor vai falar com a gente através desse livro poderoso. Eu peço perdão pelos meus pecados, as minhas falhas, peço que abençoe a pessoa que está me assistindo, abençoe a casa dela, tudo que ela tem, e fale com a gente, ó Deus. Nos ensina, abra a nossa mente para que a gente possa entender a sua palavra, os seus ensinos, e nos ajude a sermos praticantes e não só ouvintes. Nós precisamos do Senhor, ó Deus, nos ajude, que os nossos corações sejam transformados, a nossa vida seja totalmente transformada através da leitura desse livro. É o que eu peço ao Senhor e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom, estamos no livro de Êxodo, temos leituras anteriores salvas aqui, você pode depois entrar aí no canal, vasculhar e de repente fazer o seu próprio plano de leitura. E hoje nós estamos aqui no livro de Êxodo, nós vamos ler Êxodo 34. Nós estamos num momento assim que o povo, ele sai ali do Egito, ele está peregrinando no deserto, o povo hebreu, o povo de Israel, e eles cometem assim um pecado, né, um pecadão, né, que é fazer ali um bezerro de ouro para adorar a Deus, porque Moisés se demora no deserto. Deus fica muito irado com aquilo, Deus quer destruir todo o povo, mas Moisés vai lá, intercede, e aí o Senhor, ele está nesse diálogo ali com Moisés, e hoje a gente vai concluir essa leitura sobre o que aconteceu, né, pós isso, porque quando Moisés desceu ali do monte, ele ficou assim tão bravo também que as tábuas que Deus tinha dado para ele ali com as leis,
ele vai lá e quebra, e enfim, gente, é aquela confusão que a gente já pode imaginar, né? E hoje a gente vai seguir sobre qual é a instrução que Deus está dando depois desses acontecimentos ali com o povo hebreu. Então vem comigo, pega a sua Bíblia, pega o seu celular e vamos ler juntos. A palavra de Deus no livro de Êxodo 34 está escrito assim: Então o Senhor disse a Moisés: Lavra 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e escreverei nelas as palavras que estavam nas primeiras tábuas que tu quebraste. Prepara-te para amanhã. Sobe ao monte Sinai pela manhã e apresenta-te a mim ali, no topo do monte. Mas ninguém poderá subir contigo, nenhum homem poderá aparecer em lugar algum do monte, nem mesmo ovelhas e bois pastarão perto dele. Então Moisés lavrou 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e, levantando-se de madrugada, subiu ao monte Sinai como o Senhor lhe havia ordenado, levando nas mãos as 2 tábuas de pedra. O Senhor desceu numa nuvem e, pondo-se junto a ele, proclamou o nome do Senhor. Tendo o Senhor passado diante de Moisés, proclamou: Senhor, Senhor, Deus misericordioso e compassivo, tardio em irar-se, cheio de bondade e de fidelidade, que usa de bondade com milhares, que perdoa a maldade, a transgressão e o pecado, que de maneira alguma considera inocente quem é culpado, que castiga o pecado dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Nesse mesmo instante, Moisés curvou-se até o chão e adorou, dizendo: Senhor, se agora achei favor aos teus olhos, vá o Senhor no meio de nós, porque este é um povo muito obstinado. Perdoa a nossa maldade, o nosso pecado e toma-nos como tua propriedade. Então o Senhor disse: Agora faço uma aliança, farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, em nação alguma, e todo este povo no meio do qual estás verá a terrível obra do Senhor que farei contigo. Observa o que te ordeno hoje. Expulsarei de diante de ti os amorreus, os cananeus, os heteus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. Não faças alianças com habitantes da terra em que entrarás, para que não caiais em armadilhas. Pelo contrário, derrubareis os seus altares, quebrareis as suas colunas sagradas e cortareis os seus acerins. Porque não adorarás nenhum outro Deus, pois o Senhor, cujo nome é zeloso, é Deus zeloso. Não faças alianças com os habitantes da terra para que, quando se prostituírem seguindo os seus deuses e a eles sacrificarem, tu não sejas convidado por eles e não comas do seu sacrifício. Não tomes para teus filhos mulheres entre as filhas deles, para que, quando elas se prostituírem com os deuses deles, não levem também os seus filhos a se prostituírem com esses deuses. Não farás para ti deuses de metal fundido. Celebrarás a festa dos pães sem fermento. Comerás pães sem fermento durante 7 dias, como te ordenei, na data certa no mês de Abibe, porque foi no mês de Abibe que saíste do Egito. Todo primeiro a sair do ventre me pertence, todo primeiro macho que nascer do teu rebanho, das vacas e das ovelhas. Resgatarás com um cordeiro o primeiro jumento a sair do ventre. Mas, se não quiseres resgatá-lo, tu lhe quebrarás o pescoço. Resgatarás todos os primogênitos dos teus filhos, e ninguém comparecerá diante de mim de mãos vazias. Trabalharás durante 6 dias, mas no 7º dia descansarás. Descansarás tanto no tempo de arar, como no tempo de colher. Também celebrarás a festa das semanas, que é a festa dos primeiros frutos da colheita do trigo, e a festa da colheita no fim do ano. 3 vezes no ano todos os homens irão à presença do Senhor Deus, Deus de Israel. Pois expulsarei as nações da tua presença e ampliarei as tuas fronteiras. Ninguém cobiçará a tua terra quando subires 3 vezes no ano para comparecer diante do Senhor teu Deus. Não oferecerás o sangue do meu sacrifício com pão fermentado, nem o sacrifício da festa da Páscoa, ficará da noite para a manhã seguinte. Levarás à casa do Senhor teu Deus o melhor dos primeiros frutos da tua terra. Não cozinharás o cabrito no leite da sua mãe.
O Senhor disse a Moisés: escreve essas palavras, pois baseado nelas fiz aliança contigo e com Israel. E Moisés esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu pão e nem bebeu água. E escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Quando Deus desceu do Monte Sinai trazendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia, por ter Deus falado com ele. Quando Arão e todos os israelitas olharam para Moisés e viram que a pele do seu rosto resplandecia, tiveram medo de se aproximar dele. Então Moisés os chamou, e Arão e todos os líderes da comunidade foram até ele, e Moisés falou com eles. Depois chegaram também todos os israelitas, e ele lhes comunicou tudo o que o Senhor lhe dissera no Monte Sinai. Assim que acabou de falar com eles, Moisés cobriu o rosto com um véu. Mas quando ia à presença do Senhor para falar com ele, Moisés tirava o véu até sair. Quando saía, dizia aos israelitas o que lhe havia sido ordenado. Assim, os israelitas viam o rosto de Moisés com a pele resplandecente, e ele recolocava o véu sobre o rosto até entrar outra vez para falar com Deus. Lendo aqui a palavra do Senhor, né, gente, a gente falando aqui sobre Êxodo, né, a gente vê claramente ali o Senhor, ele dando ali as instruções das tábuas, né, os 10 mandamentos. Moisés ficou um tempo ali com Deus, 40 dias e 40 noites, né, sem pão, sem água, e o Senhor ali, ele faz uma aliança, né, e foi tão marcante essa conversa entre eles, que quando Moisés, ele sai, ele, né, volta, né, pro povo, o rosto dele resplandecia, né, a ponto que ele precisava ali até colocar um véu, a Bíblia diz, né, ele colocava um véu ali no versículo 33, e isso me trouxe uma outra passagem da Bíblia em 2 Coríntios, a gente vai chegar no livro de Coríntios, a gente fará leituras de Coríntios, 2 Coríntios capítulo 3, versículos 13, presta bastante atenção nisso, que eu vou ler para vocês. E não somos como Moisés, que colocava um véu sobre o rosto para que os israelitas não fixassem os olhos no restante da glória que se dissipava. Mas a mente deles tornou-se insensível, pois até hoje, quando ouvem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece e não lhes é retirado, pois somente em Cristo ele é removido. Sim, até hoje, sempre que Moisés é lido, há um véu sobre o coração deles. Contudo, quando um deles se converte ao Senhor, o véu é retirado. O Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem que vem do Espírito do Senhor. É maravilhoso isso, porque olha como que a palavra de Deus, ela se completa. Eu acabei de fazer uma leitura do livro de Êxodo, capítulo 34, desse encontro entre Deus e Moisés, ali onde o Senhor fala com ele, e nós vemos essa mesma passagem sendo citada por Paulo ali no livro de Coríntios, né, sobre a respeito do véu que Moisés usava, só que agora, no Novo Testamento, nessa nova aliança, né, esse véu que hoje as pessoas elas têm no coração, acabam não entendendo, ele só é removido por Jesus Cristo, né? E aqui é onde nós vemos a menção que onde há o Espírito de Deus, aí há liberdade. E o que isso tem a ver com a palavra que nós temos lido agora, quando eu falei a respeito de aliança? Algumas coisas, gente, embora Deus tenha falado ali para o povo, ali no Antigo Testamento, nessa leitura aqui, né, com o povo hebreu, a gente vê Deus muito preocupado sobre com quem nós fazemos alianças. Isso não mudou até o dia de hoje, tá? Isso ainda continua. Deus ainda, até hoje, o povo de Deus continua sendo assim um povo separado, né? Deus fez o povo hebreu, o povo de Israel, para ser ali um povo com regulamentos próprios, com leis próprias dadas pelo próprio Deus, né, para uma conduta de vida. Tinha vários elementos ali, porque Deus queria o povo dele como uma propriedade dele exclusiva, né, sacerdócio real, nação santa. Essa é a ideia de Deus para o seu povo, e isso continua sendo e valendo, inclusive no Novo Testamento.
E é importante a gente entender que, assim, uma das coisas que Deus ele se preocupa com a gente é com quem nós fazemos alianças. Por quê? Porque dependendo com quem você faz acordos, alianças, sociedade, gente, isso é uma coisa que pode ser uma bênção ou trazer sobre você uma corrupção, onde você pode se perder totalmente. Olha o que o texto ele fala aqui em Êxodo 34. Por exemplo, isso me chamou muita atenção, no versículo 15, não faça aliança com os habitantes da terra para que quando se prostituírem seguindo seus deuses e a eles sacrificarem, tu não sejas convidado por eles e não comas do seu sacrifício. Ou seja, você andar com pessoas que são assim, que não têm a mesma fé, vamos dizer assim, que são idólatras, que adoram outros deuses, né? Eles oferecem sacrifícios, né? Enfim, dedicam suas vidas para esses deuses e podem querer te conduzir também, sabe? Então a vontade de Deus não é que você faça aliança com essas pessoas, sabe, gente? E uma coisa assim, uma coisa é você andar com alguém, né? Você ter uma amizade. Não tô falando que você não tem que andar com pessoas assim de maneira alguma, até porque Jesus ele andava e ele era amigo dos pecadores. Mas uma coisa é você tá ali, ter um convívio, um contato. Outra coisa é você fazer uma aliança. Pensa, por exemplo, você que é casado, quando você se casa com alguém, é uma aliança, sabe? Então as suas ideias são ali conversadas com a ideia daquela pessoa e dali, nessa aliança, a gente acaba constituindo a nossa família no nosso estilo, né? Cada pessoa vem de uma criação, o marido vem de uma criação, a mulher vem de uma criação e agora eles fazem uma nova família com a criação dos dois. Isso é uma aliança, né? E Deus não queria que o povo fizesse aliança com povos. Deus não queria que a gente se misturasse, né? A ponto de que essas pessoas viessem a adorar um Deus estranho e trazer esse costume para você, para a gente. Veja o que aconteceu no capítulo passado, a criação do bezerro de ouro. Como isso feriu, assim, a Deus, vamos dizer dessa forma, né? E Deus ficou muito irado, isso trouxe muito a ira de Deus a tal ponto que Deus queria eliminar todo mundo e precisou que Moisés intercedesse ali em favor do povo. Então a gente já vê que a idolatria ela é um campo assim sério para Deus, que Deus não quer que o seu povo se envolva. Por isso o Senhor ele fez aliança com o povo, né? E é mais ou menos assim, eu faço uma aliança com você e eu não quero que você faça uma aliança com um estranho. É isso que o Senhor está falando aqui. Inclusive até uma palavra para as mulheres aqui, né? Deus não queria também que o seu povo pegasse mulheres ali do outro povo como esposas, né? Para serem esposas. Por quê? Porque trazendo essas mulheres que adoravam a deuses estranhos, né? Que eram idólatras, elas iriam trazer o costume para os filhos e conduzir os filhos no mesmo caminho. A gente vê isso no versículo 16. Então Deus, ele queria o seu povo totalmente exclusivo, totalmente seu, e não queria que o seu povo fizesse alianças, acordos, regulamentos com outros povos estranhos. Então, aqui é a palavra do Senhor para mim, para você, sobre com quem temos feito acordos, sabe? Com quem temos feito negócios, feitos projetos de tal forma que a gente vê que a gente se relaciona com pessoas que Deus ali não se agrada. Deus não tem aquele tipo de negócio, aquele tipo de projeto com pessoas assim, sabe? Então, assim, o meu alerta, gente, acho que alerta até da palavra de Deus, né? Veja, nós lemos aqui também Coríntios, né? A palavra de Deus fala assim, que onde está o Espírito do Senhor, ali a liberdade. Então eu creio, tá? Uma opinião minha, que quando nós estamos assim buscando ao Senhor, buscando o Espírito Santo de Deus, pedindo a Ele que nos ajude, e a gente cria para Deus um ambiente na nossa vida, na nossa casa, que Deus pode nos dirigir totalmente, né? Eu creio que é onde o Espírito de Deus, quando Ele tem liberdade para agir entre nós, sabe? O Espírito de Deus, ele tem liberdade para nos conduzir nas nossas decisões, ele vai mostrar pra gente as pessoas com quem devemos fazer acordos, sabe? Só que pra gente ter essa certeza, né? Tipo, como que eu sei que eu tô na decisão certa? Como que eu sei que essa é a pessoa certa para eu fazer uma aliança com ela, né?
Primeiro é trazer o Espírito de Deus para dentro de você, para a sua casa, e deixar que o Espírito Santo de Deus conduza, porque, gente, a gente vai perceber os sinais. É igual casamento quando você está prestes a se casar, sabe? A gente percebe os sinais, sabe? Muitas coisas a gente descobre quando já está ali na caminhada, né? Ali já casado, enfim, desenvolvendo uma vida. Mas, sabe, no namoro, já no campo do namoro, a gente já percebe quando alguém é para nossa vida e não é, sabe? Às vezes a gente não quer reconhecer, né? Mas no namoro mesmo, isso é uma palavra dá até um outro vídeo para namorados, né? A gente sabe quando não é para a vida da gente, né? Porque não bate, não testifica. No fundo, você que tem o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo vai falar para você, ó, não faça acordo, não faça aliança com essa pessoa. E se a gente entra nessa, sabe, de fazer uma aliança com pessoas assim, idólatras, pessoas assim com o coração totalmente distante de Deus, né, a gente tem essa tendência, né, e no caso nós as mulheres, né, de conduzir a nossa casa, né? A gente corre um sério risco de conduzir muito mal a nossa casa, porque nós acabamos, assim, fazendo alianças com pessoas que não tem nada a ver, né? Ou, assim, até a mulher que é uma mulher cristã, né? É casada, tá bem casada e tal, mas fora do trabalho, ou com projetos, né? Com amizades, fazendo alianças com, sejam, né, outras mulheres ali que não tá ali ligadas em Deus, e a gente quer trazer esse costume de fora para dentro da nossa casa, onde a gente pode se corromper, sabe, gente? Então acho que a gente precisa prestar muita atenção com o que nós queremos fazer como projeto, como negócio na vida da gente, com quem queremos fazer alianças e por que queremos essas pessoas para fazerem alianças, sabe? E segundo, Deus aprova essas alianças, esses acordos que a gente faz. Lembra que eu disse no começo do vídeo, andarão dois juntos se não houver acordo, sabe? Vamos meditar, trazer isso para o nosso coração, e aquilo que ia despertar em nós ali um alerta amarelo, um alerta vermelho, de repente do Espírito Santo de Deus, não faça, não faça. Veja o que a palavra de Deus diz, sabe? O Senhor não queria que o povo se misturasse com esses outros povos, porque adorar a um Deus estranho era uma prostituição diante de Deus. E Deus não queria que o seu povo se misturasse, não queria que isso viesse como um costume para o próprio povo de Deus, a ponto de passarmos isso para os filhos, principalmente as mulheres, que poderiam conduzir a sua casa assim, sabe? Então vamos guardar isso no coração, ficar atento, sabe? Despertar assim o que acontece ao nosso redor, né? E se estamos no caminho certo. Porque se a gente perceber que a gente não está no caminho certo, gente, a gente pode orar e entregar ao Senhor para que o Senhor venha conduzir e trazer as pessoas certas para que possamos fazer esses acordos, essas alianças com as pessoas que Deus realmente aprova e quer que a gente faça essas alianças, tá bom? Que Deus abençoe você e até amanhã no próximo vídeo. E lembre-se, leia a sua Bíblia, viu? Um abraço e até lá!